Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, né, todos que estão adentrando essa sala. Agradecemos a presença de todos, principalmente dos palestrantes, Dr. Sérgio, Dr. Rafi, doutora Patrícia. Compartilho aqui a agenda das nossas próximas aulas, né, hoje nós estamos na nossa terceira aula desse mini simpósio, e aí temos aí mais 3 aulas nas próximas semanas. Boa aula, aproveitem. E boa noite, doutora Patrícia. Boa noite a todos, muito obrigada, Priscila, Renata, doutor Sérgio, pela possibilidade de participar desse simpósio. E hoje, dando continuidade a esse simpósio promovido pela Promedon, nós vamos falar sobre essa situação tão difícil, né, tão controversa em neurocirurgia e de difícil tratamento, que é a síndrome dos ventrículos colabados. Nós vamos começar, então, primeiro com o Dr. Rafi, que é neurocirurgião do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, e em seguida, professor Sérgio Cavalheiro, que dispensa apresentações, né? Ele é conhecido por todos vocês, além de professor titular da Escola Paulista, do Departamento de Neurocirurgia. Ele é um dos grandes pilares da neurocirurgia pediátrica do país e um dos grandes responsáveis por essa subespecialidade se firmar de forma tão importante, assim, de tão expressiva no nosso país. Então, por favor, boa noite a todos. Doutor Rafi, você pode começar. Obrigado, Patrícia. Obrigado, doutor Sérgio. Obrigado a Promedon pelo convite. Eu vou falar de um assunto que nós estamos... Foi uma contingência e a gente aprendeu a fazer isso e aprendemos um pouquinho sobre derivação lomboperitoneal. O objetivo é alguns tópicos da indicação. Eu não estou fazendo apologia ao sistema, mas lembrando que ele pode ser usado como uma alternativa em algumas situações. Existem situações mais comuns, que o neurocirurgião normalmente pensa em derivação lomboperitoneal, né, que principalmente é o pseudotumor cerebral, e situações menos comuns nós vamos pontuar aqui, e depois espero as perguntas e espero poder atender às dúvidas. Eu vou começar compartilhando. Bom, essa pergunta, derivação lomboperitoneal, uma cirurgia esquecida, foi uma pergunta feita por um neurocirurgião nos anos 80, na Inglaterra, onde ele teve uma dúvida sobre por que se usava ou estava se usando muito pouco a derivação lomboperitoneal. Ele fez um inquérito entre vários neurocirurgiões bastante experientes e dos 20 e poucos neurocirurgiões com que ele teve contato, apenas um havia tido experiência com os 12 casos, um outro com 2 casos, a maioria nenhum caso e um terceiro com apenas um caso. Uma parte do tratamento das hidrocefalias, a princípio, desde o começo das funções, lá com o Krink e alguns autores antes, ela estava relacionada à retirada de líquor, não através da trepanação. Sim, há relatos antigos de trepanação, desde o século XVIII para a drenagem de hidrocefalia, mas retirando o líquor da região lombar. O sistema apresentado aqui, ao lado, é o sistema que nós temos chance de usar, e das possibilidades aqui no Brasil, o que eu tenho acesso hoje para lomboperitoneal foi o que se mostrou mais eficiente e com menos risco. É um sistema valvular que tem uma válvula com mola e bola e um sistema antigravitacional com bolas. A associação desses dois sistemas, ele permitiu a diminuição de uma das complicações, que é a hiperdrenagem. Lembrando um pouco da história, o autor é esse, o Keres, e lembrando da história, a primeira punção lombar, há uma controvérsia, há várias pessoas, há vários médicos a quem se atribuiu a primeira punção, mas de forma mais aceita, o Quincke em 81 fez a primeira punção lombar. Para a derivação lomboperitoneal, em 1898, Ferguson tentou fazer drenagem, o paciente morreu, ele introduziu um catéter de prata da RAC transvértebra para a cavidade abdominal.
Cushing também tentou em 1908, 12 pacientes, né, com o material disponível da época, em geral tubos de borracha. Teve 2 óbitos. Um tubo de borracha e veia O'Reilly vale a pena citar, que ele fez estudos em cães. E uma parte da má fama que o lombo peritoneal adquiriu durante algum tempo, né, veio de um trabalho publicado no Instituto Neurológico de Montreal, né, onde, numa revisão, eles notaram muitas complicações. Nós estamos falando dos anos 50, nós estamos falando de uma época antes da difusão, já existia, mas antes da difusão do Cylastic, antes da tomografia, né? Então, uma parte da má fama, ela vem de um período onde os materiais, os meios diagnósticos ainda estavam bastante limitados. Nos anos 60, o uso do Cylastic diminuiu muito a complicação de derivações ou shunts, né? E a grande mudança na vida da neurologia e da neurocirurgia foi com a tomografia em 72, né, que deu o prêmio Nobel ao Hounsfield e ao Cormack. Algumas indicações mais clássicas da derivação lombo-peritoneal. A mais comum é o pseudotumor cerebral. A maioria dos neurocirurgiões ainda opta por essa modalidade. Há uma tendência a indicar, principalmente em consenso inglês, a usar a ventrículo peritoneal para o seu tumor, mas quando se fala em lombo peritoneal, a maioria dos neurocirurgiões lembra do pseudotumor como a doença para se usar. No nosso caso, é onde eu adquiri mais experiência em lombo peritoneal, foi na neurocriptococose. Vou falar um pouco mais detalhadamente sobre essa situação. É uma situação similar, não é a mesma coisa, é uma situação similar ao pseudotumor. Basicamente, 10% a 20% dos pacientes com neurocriptococose, que é a meningoencefalite mais comum em pacientes HIV, eles apresentam hipertensão intracraniana sem hidrocefalia e com ventrículos pequenos na entrada. Então, em alguns casos, onde o tratamento inicial com funções repetidas não melhora, nós indicamos a lombo peritoneal. Hidrocefalias comunicantes, acho que talvez vários lugares do mundo tentam e ainda fazem, não sei se rotineiramente, mas derivação lombo peritoneal para hidrocefalias comunicantes, né? Classicamente a hidrocefalia de pressão normal. Alguns serviços do Japão, eles fazem rotineiramente lombo peritoneal para as hidrocefalias comunicantes. Seringomielia é um lembrete, né? Não é realmente, é uma complicação, o Dr. Sérgio pode falar melhor depois disso, mas a seringomielia, em geral, é de difícil tratamento, mas a derivação da seringe para o espaço subaracnoideu ou para o peritônio, às vezes é uma possibilidade, com um índice de falha bastante alto, é verdade. Fístulas licóricas, principalmente fístulas espontâneas nasais, né, como uma alternativa de tratamento. E, em alguns casos, alguns autores até conhecidos, né, até o Retake, uma equipe do Hospital Infantil de Detroit, propõe em algumas situações do ventrículo em fenda usar, em casos escolhidos, a derivação lombo-peritoneal, principalmente crianças maiores. O pseudotumor cerebral, né, agora conhecido como hipertensão intracraniana idiopática, e cada vez menos o número de casos idiopáticos ele vem diminuindo, né? Vai passando algum tempo e vão se achando, aqueles casos idiopáticos vão se achando causas tratáveis para o pseudotumor. Então, o número de idiopáticos hoje é bem menor do que era quando isso foi descrito pelo Quincke em 1893. Né? A descrição completa do pseudotumor é do Noni, de 1904. Né? Ele cunhou o termo pseudotumor cerebral, numa época onde você não tinha acesso à imagem, né? E o Dandy, os critérios de Dandy que nós usamos, os critérios modificados, que foi estabelecido em 1937 com 22 pacientes. O termo foi mudado para hipertensão intracraniana benigna em 55,
Mas o benigno, para quem perde a visão, não é tão benigno. Então, foi proposto a hipertensão intracraniana idiopática. Corbett e Thompson, nesse artigo clássico do Archives, em 89, onde ele retirava o benigna e introduzia o idiopático. E os critérios, e modificando, acrescentando um dos critérios aos critérios de Dandy de 37. Esses são os critérios da hipertensão intracraniana idiopática, grosso modo, né? Inicialmente por Dandy, depois modificado por Corbett e Thompson, que são sintomas clássicos: cefaleia, náusea, vômito, perda visual transitória. Isso abrange a maior parte dos sintomas dos pacientes com pseudotumor, mas há outros sintomas menos comuns, algumas síndromes vestibulares, quadros sugestivos de doença da orelha média, que podem lembrar uma síndrome de Meniere ou hipertensão endolinfática. Às vezes, alterações de comportamento foram descritas, mas esses são os sintomas mais clássicos. Se pede para definição ausência de sinais localizatórios, exceto a presença de sexto ou sétimo nervo. Paciente alerta, hipertensão intracraniana idiopática não leva a coma. Tomografia e ressonância, você tem que descartar doenças intracranianas e sinais de trombose ou estenose dos seios venosos. O critério utilizado, apesar do limite da pressão licórica ser 20, se aceita acima de 25 centímetros de água, 250 milímetros de mercúrio. Lembrar que em pacientes obesos, IMC muito alto, 25, 30 ou mais, né, em geral, normalmente eles têm a pressão licórica mais alta. E excluir outras causas de aumento da pressão intracraniana, causas sistêmicas, desde o uso de medicações, antibiótico, vitaminas, anticoncepcional, até, possivelmente, doenças cardíacas, como hipertensão pulmonar primária, levando a um aumento grande do gradiente de pressão no átrio direito. Isso pode, né, de maneira retrógrada, aumentar a pressão do sistema venoso e aumentar a pressão intracraniana. São situações mais raras, mas têm que ser lembradas. Só para lembrar, da hipertensão intracraniana idiopática versus secundária, em geral, a boa parte dos pacientes são de sexo feminino, essa é a faixa etária mais comum. Isso é muito frequente, principalmente nas mulheres, obesidade ou aumento muito rápido de peso num período curto. Apneia do sono associado, que pode ser um fator, hipotireoidismo, Addison, uremia, lúpus e algumas medicações, relembrando, hipervitaminose A, reposição hormonal, retirada de corticoide, minociclina, tetraciclina ou o lítio, que é usado em casos de bipolaridade. São causas a serem lembradas e há uma lista enorme, isso daqui é citando algumas mais frequentes, mais comuns. Há alguns artigos tentando comparar a lombo peritoneal com a ventrícula peritoneal em síndrome do pseudotumor cerebral. O Ingraham, em 49, no Journal Neurosurgery, ele relata ou descreve o tratamento da hipertensão intracraniana, abandonando um pouquinho a descompressão subtemporal, que era uma medida feita na ocasião. A descrição minuciosa da DLP saiu no JAMA, em 71, do Vander, né, onde relata um caso, e eu citei aqui um artigo interessante, é uma nota técnica do Robert Spetzler, no período que ele estava na Universidade da Califórnia, saiu no Journal Neurosurgery, a primeira descrição da técnica percutânea muito próxima ao que nós fazemos hoje, usando um catéter de silicone, porque até antes disso, boa parte das lomboperitoneais eram feitas com pequenas laminectomias, né? Esse é um trabalho bem
bem estruturado, é um trabalho que vale a pena em relação à comparação da DLP com o DVP. Sai no Brit, do Khalid, são 25 pacientes e uma revisão de literatura para o controle de hipertensão intracraniana no pseudotumor cerebral, usando os dois métodos. Muito parecido o controle da PIC, da DVP versus a DLP, com revisões maiores na DLP, né? É quase o dobro na ocasião. Né? Um período de 8 anos, mas que ele revisou, então ele foi de 2003 a 2011, né? Mas o grupo, ou os grupos que ele usou para gerar essa casuística eram um pouco heterogêneos e as técnicas também heterogêneas. Um número maior de revisões na derivação lombo-peritoneal é uma coisa persistente em literatura e também é um pouco da nossa experiência. Sim, a lombo-peritoneal costuma, em média, principalmente em pacientes obesos com lombo-peritoneal, eles costumam dar mais revisão do que a ventrículo-peritoneal. Eu tenho, apesar de... Eu tenho uma certa dificuldade em entender como vai funcionar muito bem ou rotineiramente uma ventrículo peritoneal num ventrículo desse tamanho. Minha experiência em ventrículo peritoneal em pseudotumor não é boa. E mesmo na criptococose com ventrículo pequeno, nós tentamos pôr... os catéteres ficaram bem colocados, mas depois de alguns dias ou semanas houve disfunção, provavelmente porque o catéter ventricular encostou no ventrículo colabado, após drenagem de alguma quantidade de líquor, e houve uma obstrução proximal. Né? Então é mais fácil o DVP aqui. Né? Hoje eu tenho, por experiência pessoal, uma dificuldade em indicar ventrículo peritoneal em ventrículos muito pequenos, principalmente no pseudotumor, por experiência própria. Hidrocefalias comunicantes, basicamente a hidrocefalia de pressão normal, né, onde a gente começa com o Dr. Hakim. O Dr. Hakim, em 58, ainda na Colômbia, ele descreveu Ele observou um caso de um jovem de 16 anos, vítima de trauma de crânio que havia sido operado. Após algum tempo, longo tempo de recuperação, houve uma melhora do paciente e a melhora parou e começou a deteriorar. Ele foi fazer uma punção lombar e nesse paciente, nesse jovem, para medir a pressão licórica, ele reparou que a pressão estava normal e após a retirada de líquor, de um certo volume de líquor, o paciente voltou a melhorar. E a melhora foi transitória. Isso provavelmente foi o start, o início do raciocínio que foi usado depois para desenvolver o trabalho conhecido no New England com Adams e depois no Journal of Neuroscience em 65, no mesmo ano. Né? Pacientes tratados com DLP, eu cito um segmento de 11 meses, né? Com uma melhora da marcha. Esse é um trabalho clássico do Orim, pelo menos na área, que está bem estruturado o trabalho. 33 casos operados de hidrocefalia de pressão normal, e ele frisa que usou um sistema anti-sifão HV, horizontal, vertical, é o sistema que a gente tem disponível no hospital. É o sistema que a gente usa lá e observou 100% de melhora da marcha, melhora da incontinência 43%, memória 55%, 27% de revisões, né, com 6% de taxa de infecção. Esses números são um pouco parecidos com a DVP na hidrocefalia de pressão normal. Esse é o assunto que nós somos lançados para o lombo peritoneal, é a neurocriptococose. Né? Como eu disse, é uma situação muito parecida com o pseudotumor.
exceto o fato de ter fungos na meninge e no parênquima, exceto o fato de esse tipo de hipertensão levar a coma, morte, déficit motor, coisa que não acontece no seu tumor. Lembrando que a meningite mais comum em pacientes HIV, a hipertensão intracraniana, ela, em geral, está presente em metade dos casos inicialmente que chegam a... que você faz diagnóstico, né? Nos primeiros 10 dias, a hipertensão intracraniana nesse tipo de paciente é a principal causa de morte e mortalidade, exigindo um tratamento agressivo da hipertensão, além do início de medicação, para você melhorar o tratamento. Desses pacientes, se você tratar adequadamente, 10 a 20% não melhoram a hipertensão intracraniana, mesmo com o tratamento adequado, funções de repetição e medicação adequada, que é anfotericina e cinclostosina, basicamente. Normalmente os ventrículos estão normais e mais frequentemente diminuídos. A hidrocefalia, exceção, ela dá 10, 15% do material que nós temos lá. Há uma pergunta que a gente tem, é uma dúvida não respondida em literatura, que a gente fizemos um protocolo, ele não saiu ainda do papel, que é se a hipertensão intracraniana dificulta a chegada de anfotericina no sistema nervoso. Há alguns trabalhos que falharam em demonstrar isso, né? Mas a grande dificuldade nesse tipo de situação é dosagem de anfotericina no líquor. Os métodos, eles são difíceis, não é comum, você precisa ter um laboratório que vai desenvolver o padrão, vai fazer os controles, e então, por enquanto, o nosso projeto está parado um pouquinho, e para medir a anfotericina no líquor e saber se a hipertensão intracraniana realmente ela dificulta a concentração da anfotericina. A anfotericina não é uma droga do líquor, a concentração normalmente é muito baixa. A anfotericina é uma droga de parênquima. Esse é o protocolo, ele é uma cópia do protocolo do Dr. Harrison, dos anos 80, em inglês. O Dr. Harrison é neurologista, voltado a doenças infecciosas do sistema nervoso central, e foi uma adaptação. Esse protocolo desenvolvido no Emílio Ribas, ele virou a referência do Ministério da Saúde para o manejo de hipertensão intracraniana na cripto. Normalmente, pressão de abertura inicial acima de 25 centímetros de água. Se tem hidrocefalia, imediatamente a derivação ventrículo-peritoneal. Sem hidrocefalia, nós 7 a 10 dias de punções diárias, retirando mais ou menos 20 a 30 ml de líquor. Uma parte desses pacientes, a boa parte deles, 80 a 90%, eles vão normalizar a pressão intracraniana. Se a hipertensão intracraniana persistir e o líquor mostrar condições, do ponto de vista de elementos figurados e proteína, nós fazemos a derivação lombo-peritoneal. Esse é um caso de neurocriptococose, é uma imagem clássica, né? O fungo se acesta basicamente na parte mais interna, núcleos da base, tálamo, e em geral os ventrículos são assim, quase normais ou em fenda. É difícil nessa situação, acho, e principalmente sem neuronavegação, eu colocar de maneira segura um catéter ventricular aqui. Uma outra coisa que não é de uso tão comum é a lombo-peritoneal nas fístulas nasais espontâneas. Há vários autores que sugerem que a fístula nasal espontânea é uma manifestação, uma modalidade da hipertensão intracraniana idiopática. Não é? Eles propõem isso porque o tratamento simples e direto da fístula por abordagem do nasal, colocando cola, mucosa, etc., ela tem uma taxa de recorrência que pode variar com alguns artigos de 25% a 87%.
E em 94, Clark propôs que a hipertensão intracraniana idiopática seria a causa da fístula. E ao corrigir a fístula, a pressão se eleva, e daí o grande número de recorrência observado em literatura. Há um grupo em São Paulo, que opera bastante base de crânio, que rotineiramente eles têm, no mesmo ato da correção da fístula, por via endonasal, eles já colocam a derivação lomboperitoneal. Um trabalho do Neurosurge, 2011, com 33 casos, onde todos os casos desse trabalho chinês apresentavam hipertensão intracraniana após a correção da fístula nasal espontânea. A seringomielia e derivação lomboperitoneal. A seringomielia, pelo menos nos poucos casos que nós tratamos, sempre é um problema. Seringomielia pura, logicamente associada à invaginação, associada à aracnoidite, você tem uma causa mais definida e, às vezes, tratando algum motivo, como medula presa, você pode tentar melhorar isso daí. Mas, em algumas situações, a derivação lomboperitoneal, ou a derivação seringoperitoneal pode ser uma alternativa. Aqui é um exemplo, né, a derivação da cavidade seringomiélica, né, ou para o espaço subaracnoideu, ou você coloca para a cavidade peritoneal. Se houver muita aderência no espaço subaracnoideu, por isso é importante o estudo do neuroeixo, para saber se há aderências e bloqueios, então talvez realmente seja melhor a colocação do tubo de derivação da cavidade seringomiélica para a região lombar. Uma outra coisa, isso vai ser, o Dr. Sérgio vai discutir, o uso como possibilidade, em alguns casos, da derivação lomboperitoneal na síndrome do ventrículo em fenda. Né? A Universidade de Chicago, em 2002, 7 casos escolhidos, eles trataram com lomboperitoneal em crianças que tiveram múltiplas revisões e apresentavam ventrículo em fenda. Esse é um outro trabalho interessante do Journal of Neurosurgery Pediatrics, também de Michigan. É uma ampliação do trabalho inicial, já com 27 casos tratados com sucesso. Eles têm, eu vou dizer, um ritual para tratar o ventrículo em fenda com lomboperitoneal. São uma série de passos e cuidados que, ao meu ver, aqui no nosso meio, fica muito difícil, principalmente em hospitais públicos. Nós podemos até comentar como eles fazem isso. Eu tentei tratar 2 casos de ventrículo em fenda com derivação lomboperitoneal. No caso teve sucesso, eu não fiz todo o ritual proposto aqui, mas toda a série de passos, colocar derivação externa, lombar externa, fazer externografia e depois retirar a derivação ventricular externa e interiorizar a lomboperitoneal. Eu tratei diretamente um caso com sucesso e o outro caso eu não tive acesso ao sistema licórico. Eu acho que o catéter não progrediu e praticamente não havia líquor na RAC. Né? Então, na mesma hora, o paciente foi mudado e a válvula foi revista, com alguma dificuldade em rever válvula no slit ventricle, e acabou evoluindo bem. Essa é uma situação de ventrículo em fenda, né, que é o problema que o Dr. Sérgio tem grande experiência e vai abordar, a dificuldade de tratar, né, manipulando os ventrículos nessa situação onde o ventrículo praticamente não existe. A retirada dos catéteres, a colocação de novo catéter e outros métodos sempre é um problema muito sério, por isso que a lomboperitoneal, em algumas situações, ela pode ser pensada como uma alternativa em alguns casos. Algumas complicações da derivação lomboperitoneal, isso de longe é o mais referido e é o que nós mais observamos, hiperdrenagem e hipotensão licórica.
No meu caso, isso diminuiu muito com o uso de sistemas antigravitacionais, principalmente o horizontal vertical, né, junto com o sistema valvular. Radiculopatia também é referido, mas eu nunca tive radiculopatia. Isso é o mais comum, a saída do catéter da cavidade peritoneal em pacientes obesos. Pacientes HIV, a minoria é obeso e é um problema que eu não tenho saída, quase não tenho saída de catéter peritoneal em pacientes magros da cavidade. Mas é muito referido, é um problema sério em pseudotumor cerebral, a saída do catéter da cavidade. O Chiari secundário, quem já colocou a lombo peritoneal em criança viu que talvez o uso de sistemas antigravitacionais, sistemas que diminuem o fluxo com o paciente em ortostatismo, isso daqui também diminui bastante. A infecção, praticamente a taxa de infecção em primeiras colocações é muito parecida com a ventrículo peritoneal. Como, em geral, o número de revisões é maior na lombo peritoneal, então, consequentemente, né, somando-se a isso, a taxa de infecção pode aumentar um pouquinho. E o Chiari secundário, que é o grande medo, principalmente em criança, né, em alguns autores até importantes, o Ritake é um deles, diz que talvez o uso de restrições, os sistemas de freio para a hiperdrenagem, isso diminui bastante. Algumas considerações, basicamente eu acho que a lombo peritoneal você tem que usar sistemas de controle de pressão e de controle de fluxo anti-sifão, né? É um erro não tão infrequente, alguns neurocirurgiões usarem o sistema das DVPs na lombo peritoneal, sistemas anti-sifão. O único inconveniente é que os casos que nós vimos, que pediram para eu dar uma opinião, eles colocaram o sistema em linha com o catéter, né? Os sistemas anti-sifão para as válvulas ventrículo-peritoneais, eles foram feitos para ficar na vertical, né? E ao colocar na lombo, eles vão ficar paralelos ao sistema, eles vão perder a sua função anti-sifão. Existe um trabalho chinês, depois eu posso passar a referência, onde ele coloca um sistema anti-sifão de ventrículo peritoneal, ele coloca o sistema de maneira vertical, mas aí vai requerer fixações do sistema e pelo menos mais 2 emendas ao sistema da lombo peritoneal. E essa é a minha opinião, a hipertensão intracraniana com ventrículos pequenos, a DLP, eu acho que deve ser considerada como uma opção em primeiro lugar. Algumas contraindicações que nós vamos falar, lesões focais, né, intracranianas com efeito de massa, o Chiari congênito, talvez Chiaris leves, algum neurocirurgião pediátrico usando um sistema anti-sifão tenha vontade de colocar, é uma contraindicação que eu pus como relativa aqui. E uma outra delas é a falta de comunicação entre o espaço licórico e o espinhal e o sistema licórico intracraniano. É uma coisa a ser considerada. A ressonância ou a cisternografia podem resolver um pouco essa questão. Aqui, rapidamente, ao longo de 23 anos, nós acabamos colocando 187 derivações lomboperitoneais. A grande maioria delas em neurocriptococose, né? E a nossa taxa de complicação, principalmente no começo, onde eu não tinha um sistema antigravitacional, e nós usávamos apenas o catéter de James, né? Havia uma incidência grande de hiperdrenagem. Isso diminuiu um pouco com a interposição de uma válvula de alta pressão, uma válvula tipo Rakim, de alta pressão, né? Mas ainda se mantinha e o paciente demorava algum tempo para se adaptar ao novo regime de drenagem, né? Então, ele tinha cefaleia postural e
durante algum tempo, até a adaptação. Nós tivemos 4 revisões por obstrução do catéter peritoneal, sem causa muito definida, o catéter simplesmente estava obstruído. Apenas 2 saídas do catéter proximal, ou seja, o catéter da RAC, e, apesar de tudo, 3 infecções, ou seja, meningites, logo após a colocação do sistema, pelo menos nas 2 primeiras semanas. Em revisões em paciente imunossuprimido, isso aumenta um pouquinho. Esse daqui eu coloquei como a infecção após a primeira cirurgia. E isso daqui aconteceu comigo 3 vezes, né? Eu não consegui colocar o catéter lombar após a punção. O catéter ou não progredia ou o líquor não vinha. Atribuímos isso a pacientes que foram multipuncionados. E, pelo menos em 2 deles, após esse insucesso, a ressonância da região lombar mostrou múltiplas aderências, provavelmente decorrentes de inúmeras punções lombares desses pacientes. Nesse caso, você vai ter que optar por derivação ventrículo-peritoneal. Isso aqui eu não pus o nome do autor, mas nós vamos falar. É um trabalho japonês, onde ele propõe uma nota técnica. Esse é o desenho que eu tirei do trabalho de 2013, onde o autor propõe uma pequena modificação na técnica para evitar a saída do catéter da cavidade peritoneal em pacientes obesos. Basicamente, o que ele faz é fazer um túnel maior do catéter pela fáscia muscular, basicamente uns 4 ou 5 centímetros, e entrando no músculo após esse trajeto maior sob a fáscia, né? Isso daqui nós já fizemos em 4 pacientes, a gente está esperando para ver se vai funcionar, e eu estou tentando adquirir esse hábito como rotina na fase peritoneal da lombo peritoneal. Esse daqui eu peguei agora, é uma complicação mais recente, nós tivemos lá no Emílio Ribas, e faz tempo que não tinha. Vocês podem ver a tomografia, o catéter lombar, aqui a válvula horizontal vertical, posicionada, ela tem que ficar em pé, o catéter lombar fora da RAC, né? Então, essa foi uma complicação que já não acontecia já há alguns anos, um bom tempo, uns 10 anos, mas nós tivemos isso e eu não consegui achar o motivo disso, né? O sistema funcionou bem uns 10 dias, depois parou de funcionar, o paciente assintomático, num controle de líquor, a pressão estava alta, 42 centímetros de água, de pressão de abertura, e o catéter estava no peritônio. Aqui não dá para ver muito bem, mas eu tenho uma imagem, o catéter bem colocado no peritônio, onde é o mais comum de ver a saída, e ele está fora da RAC. Então é isso. Obrigado. Muito obrigada, Rafi, pela sua aula, pela sua explanação. Então eu vou deixar as questões para o final do nosso seminário. Eu chamo agora o Dr. Sérgio Cavalheiro para falar sobre os ventrículos colabados. Ok, Patrícia, muito obrigado. Gostaria de agradecer ao Dr. Rafi por essa excelente revisão bibliográfica que ele fez de ventrículos colabados, da sua experiência grande em derivação lombo-peritoneal. E nós vamos, então, discutir com vocês um caso, né, do que fazer e do que nós fazemos, né? Nós gostaríamos de mostrar não seria uma novidade, mas uma modificação da técnica daquilo que nós fazemos quando os casos já estão desesperadores. Eu vou mostrar um caso desesperador dessa paciente que nos chegou com 17 anos, tá? Com quadro de hipertensão intracraniana idiopática há 2 anos. E nesse período de 2 anos, ela já havia sido submetida a 16 cirurgias. 6 válvulas, derivações ventrículo-peritoneais, dos diferentes modelos, dos diferentes tipos, com mecanismo antigravitacional, sem mecanismo antigravitacional, 8 punções lombares, 2 derivações ventrículos atriais, né? Não, 2 shunts lomboperitoneal, desculpa, aquilo que o Rafi acabou de falar,
20 punções lombares, uso de corticosteroides, acetozolamida. Quando ela começou a queixar de dor nos 2 joelhos, o médico falou, ela está louca mesmo, porque não tem motivo para queixar dos 2 joelhos, quando descobriram uma necrose asséptica da patela pelo uso de corticosteroide. Então, era real a dor da paciente. Esses pacientes com hidrocefalia e hipertensão intracraniana idiopática, eles acabam sendo taxados como paciente louco porque nada resolve, né? Então, isso é uma grande pergunta, o que fazer quando você recebe um paciente como esse? Esse paciente estava internado no hospital de grande porte, aqui em São Paulo, onde até fizeram uma dieta de restrição hídrica para essa paciente, obrigaram ela a tomar durante 15 dias 100 ml de água por dia, a paciente quase foi a óbito em função disso. Então, vê que essa doença, ela evolui com ventrículos colabados, como o Dr. Rafi já falou, e ela traz uma série de complicações em relação a como tratar esse tipo de paciente, e é sobre isso que eu gostaria de discutir com vocês. Essa é a imagem da paciente que nos chegou em questão. Como vocês podem ver, uma assimetria aqui, olha, no seio sigmoide, né, que os radiologistas laudam, é constitucional, não é constitucional, isso está fechado, mas o outro lado está drenando muito bem, eles se comunicam. Um edema de papila importante, essa paciente já estava quase que com a visão perdida, então vocês notem aqui a tortuosidade do nervo óptico, o edema de papila visto pela ressonância magnética. Isso é uma coisa que o neurocirurgião tem que estar atento, às vezes o radiologista não lauda isso, porque os ventrículos estão pequenos, né? Note aqui o edema de papila contralateral. Então, são detalhes da ressonância magnética que mostram que essa paciente vai ficar cega. Para ajudar no quadro, esses pacientes com hidrocefalia e hipertensão intracraniana idiopática, eles apresentam umas drusas também no fundo de olho, que confundem muito com o edema de papila. Bom, primeira coisa que eu fiz com essa paciente, já que não sabia que pressão colocar, coloquei uma válvula Orbis-Sigma nela. E ela ficou ótima, eu falei, resolvi o nosso problema. Ela teve um trauma em cima da válvula, provavelmente essa válvula desregulou, ela voltou a ter sintomas de hiperdrenagem, de hipotensão, essa paciente não conseguia mais ficar sentada, e nós pensamos então colocar uma válvula Orbis-Sigma, né? Essa válvula foi desenhada por um grande amigo nosso, o professor Christian Santirose, que atualmente encontra-se na Martinica, e nós colocamos uma válvula usada com menor drenagem, usada na hidrocefalia de pressão normal. Bom, essa paciente ficou bem durante 3 meses e depois novamente continuaram os sintomas. É que a pergunta que eu passo para vocês, então, o que fazer com essa paciente? Trocar a válvula, né? Vai ser a 20ª cirurgia dela, fazer uma descompressão do lobo temporal bilateral, como proposto, por antigo professor de Nova York, o professor Fred Epstein, um grande neurocirurgião pediátrico, ampliar o crânio, fazer mais uma derivação lomboperitoneal ou colocar um stent no seio transverso, onde parecia que ele estava um pouco obliterado. Então, isso foram grandes dúvidas que nós tivemos e, estudando a literatura, nós vimos esse trabalho também do Dr. Todd, lá de Denver, no Colorado, né? É um grande colega que estudamos junto crâniofaringiomas, e ele mostrou nesse trabalho que ele melhorava os pacientes fazendo um aumento da expansão do crânio desses pacientes, né? Então, qual que era a técnica dele? Ele fazia uma craniotomia bifrontal, biparietal, ele drilava o osso, né? E com isso ele diminuía muito o continente, né? Ele ampliava o continente para que esse cérebro pudesse expandir. Muito maior do que fazer a compressão bitemporal, como fazia o professor Fred Epstein, dizendo da melhora desses pacientes com hipertensão intracraniana idiopática ou mesmo na síndrome dos ventrículos colabados no slit. Bom, baseado nesse trabalho, então, do Todd, nós resolvemos modificá-lo um pouquinho. E estava na época da Copa do Mundo, da Rússia, né? E
Baseado, então, nos arquitetos russos, o que eles fizeram para aumentar, então, o continente do estádio? Eles abriram o estádio e ampliaram este estádio, né? Então, aqui são algumas imagens dos estádios lá de Moscou, por exemplo, que eles ampliaram o estádio para caber mais pessoas, né? Então, baseado nisso, nós resolvemos, então, além do procedimento proposto lá pelo Todd, nós resolvemos, então, ampliar este crânio de uma maneira um pouco diferente da que ele fazia. Então, nós fazíamos também uma craniotomia bifrontal, uma craniotomia biparietal, e isso é bom que funcione em duas equipes, enquanto uma vai fazendo as craniotomias, a outra vai desbastando o osso, deixando o osso mais fino, para que com isso amplie, então, esse continente, para que esse cérebro possa se acomodar melhor e melhorar a qualidade de vida desses pacientes, né? Então, depois de retirado esses ossos, tá? Nós desbastávamos ele pela metade, então reduzíamos a parede da calota craniana pela metade, inclusive isso por baixo do seio sagital, né? Então, drilávamos o osso, tem que tomar cuidado para não lesar, para que isso fique homogêneo, e depois nós recolocávamos, então, a região frontal, fixávamos com mini placa, porque a maioria desses pacientes já são adultos, então usávamos mini placas na região frontal, mas pode facilmente fixar com fio de algodão, como queiram, né? Então, fixávamos a região frontal e até então não tem nada de diferente. Aí nós passamos a colocar um distrator, né? Então, nós colocávamos um distrator bilateral e, com isso, progressivamente, nós íamos aumentando esses biparietais, ampliando, então, o continente intracraniano. Bom, o que aconteceu com essa paciente está aqui. Então, aqui no momento da colocação dos distratores, né, ampliação frontal, tem que tomar cuidado porque essa paciente já tinha a válvula, né, aqui no pós-operatório imediato, as hastezinhas dos distratores, e aqui no momento da retirada do distrator, o quanto que ampliou 2 centímetros de cada lado, aumentando então a capacidade intracraniana, né? Assim que nós começamos a fazer a distração desse osso e ampliar ainda mais essa calota, os sintomas desapareceram e a paciente está absolutamente assintomática, a válvula funcionando bem e o ventrículo um pouquinho maior do que era. Então, foi a somatória da colocação de uma válvula que drena a pressão controlada para a hidrocefalia de pressão normal, ela drena menos, associada à ampliação da calota craniana, né? Então, aqui a tomografia de controle, a válvula bem implantada e aqui a nossa ampliação da região frontal e da região parietal, né? Também a gente tem, às vezes, crianças que já chegam com este quadro, com os ventrículos pequenos, e tem sido atualmente a nossa primeira opção. Então, note essa criança que apresentava um quadro de hipertensão intracraniana com os ventrículos pequenos, papiledema, né? E que nós também ampliamos a calota craniana dessa criança, ao invés de colocarmos inicialmente uma válvula. Tá? Então, aqui está o distrator, o quanto que evoluiu, o ventrículo aumentou, desapareceram o papiledema e desapareceram a sintomatologia. Tá? Esse trabalho que nós fizemos já tem alguns anos, hoje o nosso número de casos já é bem maior, mas nessa nossa fase, nesses nossos primeiros 5 casos, note que a maioria, não dá nem tanto para dizer, mas 3 pacientes são do sexo feminino, 8 do sexo masculino. A maioria deles tinham hipertensão arterial, borramento de visão, essa paciente tinha perda de visão, barulho no ouvido, papiledema bilateral. O paciente já havia sido submetido a 16 cirurgias, outro paciente a 2 cirurgias, e nós deixamos os outros pacientes sem a necessidade de colocar válvula, né? E note que esse paciente ainda não desapareceu o zumbido e todos os outros pacientes acabaram evoluindo bem. E o que chama atenção, nós medimos o volume
do crânio que nós ampliamos, e com essa técnica nós conseguimos, em média, aumentar a capacidade intracraniana, aumentar o volume em 15%, diferente do trabalho do Todd, que ele conseguiu aumentar em 7% o volume craniano. Então, essa mudança da técnica, eu acho que permite você melhorar esses pacientes ainda e não falhar o procedimento, né? Você consegue uma ampliação melhor da calota craniana desses pacientes. Então, Rafi já citou um pouco quais são os sintomas da hipertensão, da hidrocefalia, da hipertensão intracraniana idiopática: dor de cabeça, distúrbios visuais que acabam levando esse paciente à cegueira, diplopia, barulho no ouvido. O sexo feminino é muito mais acometido, isso aqui são algumas séries, tá? De 4:1 até 15:1 em diferentes séries, e não existe como monitorizar, não existe um consenso ainda qual que seria o melhor tratamento e como acompanhar esses pacientes. Do ponto de vista radiológico, é muito comum nós termos uma célula turca vazia, o papiledema, e algumas vezes encontramos algumas estenoses falsas ou verdadeiras, tá? No seio transversus e no seio sigmoide. O tratamento inicial consiste em perder peso, né? Controlar as drogas que foram descontinuadas, o uso do Diamox, acetazolamida e mesmo punções lombares. É claro que a punção lombar acaba ficando numa situação bastante grave, viu que aquela nossa paciente já tinha sido submetida a 20 punções lombares, como já era adolescente, fazia punção lombar sem nenhum tipo de sedação, e isso acaba traumatizando os pacientes, né? Nós também podemos colocar a válvula, né? Essa válvula nós gostamos muito de usar navegadores magnéticos, né? Não navegadores ópticos, então nós navegamos a ponteira do catéter da derivação, então com isso nós conseguimos colocar esse catéter em ventrículos pequenos. As derivações lomboperitoneais, como o Dr. Rafi nos mostrou, podemos ainda fazer a fenestração do nervo óptico, assim drena líquido, aumenta o espaço e pode melhorar esses pacientes, principalmente se eles estão com alguma alteração visual, e a colocação de um stent em algum seio que possa estar bloqueado. Bom, qual que é o nosso protocolo de tratamento atual, então, dos pacientes que não nos chegam com aumento da pressão intracraniana de maneira idiopática? Então, esse diagnóstico é confirmado com uma punção lombar. Caso esta pressão esteja maior que 20 milímetros de mercúrio, é introduzido o Diamox, a acetazolamida. Se nós conseguimos controlar com o Diamox, ou seja, essa pressão está abaixo de 20, nós continuamos acompanhando. Então, eu tento fazer proteínas abaixo de 100, né? E, em geral, células na vigência do controle infeccioso, células realmente abaixo de 100. Tá? Sim, você jogar mais elementos figurados dentro do peritônio, como proteína ou célula, há uma tendência de fazer bloqueio peritoneal de disfunção distal. Mas, do ponto de vista de disseminação, especificamente no caso da cripta, especificamente no caso da tuberculose, é um medo que eu já perdi há algum tempo. Na tuberculose é mais comum, a neurotuberculose é mais comum a hidrocefalia. O paciente chegou com hidrocefalia, é melhor colocar uma derivação ventrículo-peritoneal do que uma derivação ventricular externa, de longe, na nossa experiência. Mesmo sendo hospital público, e minha taxa de infecção em derivação ventricular externa lá em torno de 27%, né? Eu prefiro colocar. Muitas pessoas acham que confundem ventriculite com meningite. Muitos casos de meningite, ou tuberculose, ou outro agente, ou até bacteriana, o paciente não tem ventriculite. Tá? Em caso de bactérias, né, pneumococo, estafilococo, hemófilos, que praticamente nós não vemos mais, etc., eu espero o controle infeccioso, pelo menos 5 dias de antibiótico e o líquor em condições para colocar válvula. Na tuberculose e na cripto, eu não tenho muitos problemas. Se houver muitas tórbulas, muito criptococo no líquor,
né, a obstrução do catéter é muito alta. Se colocar um shunt definitivo, em alguns casos, logo de imediato. Não há um número certo. Qual é o número de criptos para você não ter disfunção, obstrução? Porque o fungo produz uma mucina, né? O sistema nervoso ele dá pseudocistos ou cistos mucinosos. Então, esse conteúdo gelatinoso que tem no fungo, uma quantidade muito grande de fungos, ele realmente pode obstruir catéter, né? Qual é o número mágico? A gente não tem. Mas se o líquor estiver abaixo de 100 tórulas na vigência do tratamento, eu também, o problema de obstrução, eu tenho menos medo de colocar. Do ponto de vista infeccioso, realmente nós aprendemos a não ter medo de disseminar se o indivíduo está tratando adequadamente. Tuberculose, tá bom? Muito obrigada, Rafi. Realmente esse conceito é muito importante. Eu tenho aqui da nossa plateia duas questões para o Dr. Sérgio. Dr. Rui pergunta para o senhor se o senhor utiliza expansão craniana como o primeiro procedimento na hipertensão intracraniana idiopática e qual a porcentagem de pacientes, né, nessa série necessitaram do DVP depois da expansão. E emendando, professor, ele ainda pergunta também como o senhor conduz o ventrículo em fenda sintomático secundário a uma DVP. Ok, Rui, obrigado pelas suas perguntas, né? Rui lá do Rio de Janeiro, que trabalha muito com trauma, faz muita descompressão craniana por causa de traumatismo craniano. A verdade é assim, Rui, eu apresentei essa pergunta num congresso internacional e perguntei quem tinha coragem de fazer isso como pequena opção. E garanto que a porcentagem foi bastante baixa. Todo mundo ainda tenta uma lomboperitoneal, uma derivação ventrículo-peritoneal antes de fazer expansão do crânio. Hoje eu não tenho dúvida. Hoje nós fazemos como primeira opção de tratamento expansão do crânio, porque eu acho que a válvula ela não foi feita e programada para a hipertensão intracraniana idiopática. Ninguém sabe exatamente o que isso acontece, então a gente posterga. Nos casos virgens que não tiveram válvula, que não tinham válvula, eu não precisei pôr válvula nenhuma. Naqueles casos que já tem válvula, continua esse tipo de complicação. Por isso que eu acho que a expansão do crânio, na nossa opinião, deve ser a primeira opção de tratamento. Com relação aos ventrículos colabados em criança sintomática, esse acaba sendo um problema sério mesmo, e tudo depende do tipo de shunt que essa paciente tem. Se esse paciente não tem um shunt não programável, a gente sempre tem uma tendência de pôr um shunt programável, com sistema antigravitacional, né? Essa é a nossa primeira opção. Mas eu vou lhe confessar, mesmo assim, existem pacientes que complicam. O último caso, depois que nós colocamos uma válvula top das top, ela ficou ótima, mas ela tinha uma lesão de pele por radioterapia, nós tivemos que jogar fora a válvula, porque expôs a válvula. Então, o que eu faço? Eu coloco esses pacientes no sistema de derivação ventricular externo, vou progressivamente subindo a pressão intracraniana deles. A partir do momento que esse ventrículo dilata um pouquinho, eu faço uma terceira ventrículostomia. E em muitos casos nós conseguimos deixar o paciente sem a válvula. Como ele já está com uma derivação externa, de algum motivo, ou pelo próprio catéter peritoneal, ou por uma derivação externa outra, então você monitora ele por mais uns 3, 4 dias. Se ele se mantém bem, você fecha a derivação, né? Você não está fazendo hipertensão, fecha e joga fora a derivação. Então, vários casos, vários pacientes que tinham hidrocefalia obstrutiva, que tinham válvula com slit ventrículo, nós conseguimos tratá-lo com a realização de terceira ventriculostomia endoscópica. Ele responde ainda para o senhor, ele agradece a resposta e aí ele complementa só dizendo que a expansão craniana na hipertensão idiopática também é a primeira posição no serviço de neurocirurgia do professor Juan Sarroquillo, da Universidade Livre de Barcelona, onde ele aprendeu essa indicação. Então, só falando um pouco ainda, né, sobre o tratamento do slit ventricle por uso de válvula, em algumas situações, esses pacientes chegam com um quadro realmente de hipertensão intracraniana, né? Eles chegam com ventrículo em fenda e com bradicardia, rebaixamento de nível de consciência,
e hipertensão craniana. Então, às vezes, realmente a gente não dá tempo, né, ou de fazer a expansão ou de tentar planejar um tratamento, e a única coisa a ser feita realmente é a troca da válvula. Então, o que a gente tem notado no nosso serviço é que esses pacientes, né, confirmando com a literatura, esses pacientes com slit ventrículo pós-válvula, geralmente são pacientes que foram derivados logo no início da vida, são válvulas de baixa pressão, são pacientes que, com o tempo, né, com o uso crônico da válvula, esses pacientes vão evoluindo com slit. E a gente sabe que o slit está bem relacionado com o uso de válvula de baixa pressão, ou então o uso de válvula que funciona por pressão mesmo. Então, nesses casos, aí com a ajuda da Priscila, da Promedon, nós estamos fazendo um estudo no nosso serviço, onde esses pacientes que chegam com slit, nós trocamos a válvula, né, a válvula que funciona programada, com pressão programada, nós trocamos por uma válvula de fluxo, uma válvula de Orbsigno. Nós tivemos já 10 casos iniciais e, por enquanto, a gente conseguiu controlar o slit, foram todos casos de urgência, casos que nós não conseguimos, né, planejar para fazer a expansão craniana. Então, também além da DLP, além da expansão craniana, eu acredito que também a troca do sistema de válvula pode ajudar em alguns casos, né? Porque o slit da válvula, a gente vai ter duas situações, né? A obstrução da válvula realmente pelo ventrículo em fenda, o ventrículo fica realmente colabado, você tem uma hipertensão intracraniana sem dilatação dos ventrículos, e outras vezes você tem um pseudotumor hidrocefálico, o paciente desenvolve hipertensão intracraniana, mesmo com a válvula funcionando. Então, esses casos são mais brandos, né? Tem sintomas de pseudotumor cerebral, como o Dr. Sérgio mostrou, e realmente nesses casos a gente consegue programar a cirurgia para fazer a expansão craniana. Né? Dr. Rafi, algum comentário? Dr. Sérgio? Eu quero fazer uma pergunta do Dr. Sérgio. Aquele primeiro caso da paciente de 17 anos que ele fez expansão, sexo feminino, a paciente era obesa, Dr. Sérgio? Não, a paciente não era obesa, de maneira nenhuma. Era uma paciente super inteligente, ela conseguiu se formar no terceiro ano, apesar de quase estar perdendo a visão, enxergava por um quadrante, mas não era obesa. É preconizado um dos primeiros tratamentos você fazer uma cirurgia para perder peso, que pode aliviar um pouco o quadro desses pacientes. Mas o que nos chama atenção, às vezes nós temos esse quadro em criança pequena, não obesa. Então, obesidade não é o patognomônimo nessa doença. Ainda hoje, para adultos, o tratamento da obesidade, principalmente nos casos onde a visão permite que você não há perda visual muito aguda, você tem um tempo, um dos tratamentos mais fisiológicos, né? Perder pelo menos 20% da massa corporal, IMC acima de 30, parece que controla a hipertensão, nos casos mais típicos, né? Em cerca de 60% das vezes. Mas você vê que é uma coisa terrível, né, Rafi? Que um controle em 60% das vezes ainda é alguma coisa baixa, você concorda? Sim. Você fazer uma doença que 40%, um tratamento que 40% vai falhar, tudo bem, concordo com você, vamos tentar, né? Mas que é uma coisa fácil. Aliás, eu acho que não é tão fácil perder peso assim, né? Eu acho que é uma possibilidade inicial se o paciente é obeso, claro que sim. Parece que a hipertensão idiopática é um grande guarda-chuva, né? Que praticamente quase nada está respondido, né? Hoje tem a moda do stent, né? Parece que está virando moda a colocação de stent, né? Eu tenho contato, vocês também, com o Dr. Sandro Matas, né? Ele faz bastante, ele tem indicado bastante em estenose bilateral em pseudotumor, em adultos, né? O stent venoso. Mas há uma descrição, isso nunca me sai da cabeça, de um trabalho, e o autor desse relato, ele não toma partido, ele diz assim: eu tinha uma estenose significativa no exame, uma paciente de pseudotumor. Apesar disso, eu pus uma derivação e, ao melhorar a pressão, a estenose desapareceu.
podendo indicar isso para futuras situações, onde a estenose é secundária à hipertensão intracraniana, e eu não tenho ainda a resposta, porque a pressão intracraniana estava elevada. Mas ele relata, ele não toma partido. Olha, eu observei isso, são 2 casos, né? E agora vocês concluam o que vocês quiserem. Isso aí, Rafi, é difícil, é uma doencinha difícil. Não, realmente é um assunto muito interessante, muito apaixonante, a hidrodinâmica cerebral, tem muitas coisas que nós ainda não compreendemos bem, mas nós já avançamos bastante do horário, né? Já são 8h15, então eu acredito que nós poderíamos passar a noite toda, né? Conversando sobre ventrículos pequenos, ventrículos colabados. Então eu acho que nós podemos encerrar, né, Priscila? Os palestrantes estão à disposição de vocês para outras questões que vocês queiram fazer mais tarde, né? Vocês podem enviar para nós, que nós enviaremos a eles e eles respondem para vocês. Priscila, eu deixo a palavra com você. Mesmo. Muito obrigada pelas aulas, doutores. Como sempre, muito bom, a gente aprende muito, né? E gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente aos palestrantes, mais uma vez, por estar conosco aí nesse mini simpósio. A Promedon, agora com o leque de produtos da Íntegra e da Codman, tem aí, né, a possibilidade de atender uma quantidade maior de pacientes, né, de tratar, né, com os produtos uma quantidade maior aí de pacientes. E estaremos juntos novamente semana que vem, então. Muito obrigada, boa noite a todos e até semana que vem.